e amadurecida no tempo, e que disseram, não é isto. Não é isto a solução para a economia, para a política, para a ética, para a superação da corrupção, para a superação da violência. Precisa acabar com a democracia. Precisa de formas intervencionistas na sociedade. Bom, acho que presenciamos isso esse ano, no passado, retrasado. Eu mesmo fui vítima de um grupo meio translocado por aí, resolveu escolher alguns, elegê-los como forma de persecutória, por visões de sociedade, por livre expressão, por compartilhar certos valores. Afinal, o tema, portanto, digo, sabe que ele é interessante? E aqueles que o pensaram ou colocaram como no centro deste mutirão, como um tema decisivo, tá? Um tema central e fundante de toda a comunicação. Então aqui estamos também eu, procurando responder a esta interrogação. Olha, eu não sei com vocês, mas quem me ensinou curiosamente sobre a importância da democracia foi a igreja. Eu aprendi da igreja que isso era relevante nas comunidades, nas homilias, na catequese, na pastoral da juventude, e depois fui conduzido também no curso de filosofia, nos encontros, nos congressos, aprendi, e aí disse, bom, gostaria de fato de recordar um pouco isso. Nós temos uma tradição democrática muito recente no Brasil. Se olharmos o aspecto do voto, por exemplo, poucas décadas, em 500 anos de história, nós votamos. Poucas décadas. Nós tivemos um pouco com o Estado Novo, uma experiência até 1930 a 37, aí depois teve uma Constituição que suspendeu as eleições, depois isso foi recuperado em 1945, eleições de novo, depois, logo depois da Segunda Guerra Mundial, depois em 64 também interrompido, o Estado Democrático do Direito, depois em 85 a eleição indireta. Então nós temos talvez uns 40, 50 anos de experiência de voto no Brasil. Parece, para um país de 500 anos, realmente pouca coisa, é pouco. Mas, talvez em razão disto também, a igreja no Brasil tratou muitas vezes, de um modo recorrente, o tema. E eu recordei aqui alguns dos documentos, este de 81, sobre reflexão ética sobre a conjuntura política. É bom lembrar que estávamos no tempo do regime militar, estava já começando a discussão sobre eleições diretas, e surgiu esse documento. Em 86, já eleições de Tancredo, toda aquela história, por uma nova ordem constitucional. Depois, em 89, já tinha acontecido a Constituinte e a Constituição. Então surgiu essas exigências éticas da ordem democrática. Olha, eu estou dizendo sobre esses documentos, não só como texto, mas como vivência, como experiência. Eu lembro bem quando surgiu esse de 89, então teve vamos dizer, uma devolutiva. Não bastava aprovar na Conferência dos Bispos, mas era preciso, vamos dizer, aquecer a sociedade brasileira e o conjunto do país em torno desse tema. Muito bem, tem a nova Constituição, o que vamos fazer com esta Constituição? Eu mesmo participei do encontro neste mesmo ano, 89, que a CNBB promoveu aí em Brasília, lá no sul, do Israel Pinheiro. Então tinha um congresso presidido pelo Dom Alfredo Tepe, aí chamavam o Clodovis, o Antoniazzi, outros mais que aprofundavam, com muita gente estudando sobre aquele documento. E aí vieram outros, este também em 93, foi logo após o impeachment de Collor, e o tema era ética, pessoa e sociedade. Veja, o tema não é aleatório, é porque havia um risco sobre a democracia,
a ética ao impeachment havia sido decorrente de uma situação de corrupção naquele determinado governo, e era preciso trazer o tema da ética e o tema da política. E assim vai, 2010 por uma reforma do Estado com participação democrática e outras experiências mais. Afinal, poderia citar as campanhas de fraternidade que trouxeram esse tema, os tantos congressos já realizados. Então, eu creio que muitos de nós fez na prática, mas também como reflexão, muito do ambiente eclesial, a experiência da democracia e a forma como isso também contribuiu para o estágio que estamos. Mas é claro que isso evoca o seguinte: não é o fato de o país ter alcançado um certo estágio democrático que isso é um fato dado, e aquela ideia que é um pouco confortável, positivista, de progresso. Não, só vai melhorando, vai progredir. A democracia só pode progredir, não necessariamente. Em político ou em alguns âmbitos, talvez em ciência, mas em ética, em política, não necessariamente as coisas só avançam, só progredem. Elas podem ter regressões também. E por isso, revisitar o tema continuado, alguma coisa repetindo, outras reinventando, em linguagem, metodologia, em formas de abordagem, em alcance, em novos protagonismos que emergem, tudo é muito decisivo. Portanto, um estado de vigilância, de aprofundamento, de crescimento e de consolidação ao longo do tempo. Digo isso porque, então, é um tema tão antigo, não é? E, ao mesmo tempo, tão recente, tão atual, tão exigente para todos nós. Uma primeira ponto que me ocorre, portanto, eu citei um pouco a experiência de democracia no país, ou como situá-la. Afinal, nós tivemos aí em torno de 3 séculos experiência de escravidão do índio, do negro. Depois, a partir de 1808, tem o Império Português, por várias razões se transfere ao Brasil. Claro que toda a visão do Império, apenas a sede é transferida para a colônia. Muito difícil falar de democracia neste contexto de séculos da história. Em seguida, a independência nacional, ela visa uma independência de colônia para ser uma nação, mas em seguida temos a monarquia, os dois imperadores, os 2 reis de origem portuguesa, um irmão do outro, como sabemos, não é? No primeiro, uma certa, vamos dizer, estabilidade política; no segundo, no tempo da regência, então com muitos conflitos que surgiram na história do país. Depois, vamos chegando ao século XIX, então temos a proclamação da República, também a fim, portanto, da monarquia, a criação dos 3 poderes, vai avançando, temos aí um Estado novo, uma certa ruptura com oligarquias locais, com o coronelismo, com formas de currais eleitorais, o chamado voto de cabresto. Isso tudo foi tecendo um pouco a história da democracia no início do século XX. Ocorreu-me, portanto, de olhar um componente importante quando se fala em democracia, que é a Constituição. Vocês perceberam no passado, retrasado, que não tem que respeitar a Constituição. Qual Constituição? Toda a Constituição é oportuna? Como ela é constituída? As Constituições têm emendas constitucionais? Em que situação ela é dada? Então, me ocorreu que seria importante olhar um pouco as Constituições, porque elas são uma faceta, uma dimensão do Estado democrático de direito. E aí, recordei um pouco destas que evoco com vocês. A de 1824, do Pedro I, que fortaleceu o poder do imperador com a atribuição de moderador para fiscalizar o legislativo e o judiciário. Portanto, ele tinha uma força monárquica sobre os demais poderes, não eram poderes equiparados como hoje,
da República. Também as províncias, os atuais estados, passaram a ter presidentes, governadores gerais, que eram nomeados pelo imperador. Ele estabeleceu eleições indiretas e censitárias. Quem votava? Homens livres, que eram pouquíssimos, devia ser o quê? 5 ou 10% da população. Destes, proprietários deviam ter uma propriedade e um certo nível de renda. Então eram pouquíssimos os eleitores à luz desta Constituição. Eu falei de homens, não de mulheres. As mulheres não tinham direito ao voto também. De modo que era muito restrito o número de eleitores nesta Constituição. Depois, a de 1891, ela elege indiretamente a presidência da República, o Marechal Deodoro Fonseca, instituiu o presidencialismo, as eleições indiretas para a Câmara e o Senado, o mandato presidencial é definido como de 4 anos, estabelece o voto universal não obrigatório, não secreto, exclui o direito de votar os menores de 21 anos, mulheres, analfabetos, soldados e religiosos. Vejam que isso demora, o padre não vota no Brasil até recentemente. E também vejam a questão da idade, até 21 anos, a maioridade. Também o voto não secreto era muito importante, porque o tipo de voto era de cabresto, então claro que o coronel, ou a liderança local, precisava saber quem estava votando em quem. Então, também o voto secreto é uma conquista democrática ao longo da história. Em 34 nós temos a Assembleia Getúlio Vargas, institui a obrigatoriedade do voto, o torna secreto, amplia o direito para as mulheres. Já no século XX, então as mulheres também se achou que tinham condições de votar. E aí, a redução para 18 anos. Foi criada a Justiça Eleitoral, instituiu também outros aspectos trabalhistas, salário mínimo, jornada de trabalho, repouso semanal, férias anuais, indenização por justa causa, reconhecer a autonomia sindical. Portanto, a década de 30 do século XX foi muito decisiva também, porque aí teve um grande avanço. É claro que o mundo operário, a industrialização, as transformações profundas de um país agrário para um país que gradualmente fazia uma transição para o mundo urbano, a classe operária emergente, muita coisa foi acontecendo e levou a esses componentes também dessa Constituição. Mas isso durou pouco, 3 anos. Em 37, outra Constituição instituiu o Estado Novo, ditatorial, a pena de morte, a suspensão da imunidade parlamentar, a prisão e exílio de opositores, suprimiu a liberdade partidária, extinguiu a independência de poderes e a autonomia federativa. Também, governadores e prefeitos passaram a ser nomeados pelo presidente. Vejam, portanto, como as constituições não são iguais, nem necessariamente evolutivas. Elas podem ter refluxos, retrocessos constitucionais. A de 46 já é o Olímpico Gaspar Dutra, restabelece, depois da Segunda Guerra Mundial, restabelece os direitos individuais, extingue a censura, a pena de morte, institui eleições diretas para presidente da República, mandato de 5 anos, restabelece direito de greve, estabilidade de emprego após 10 anos de serviço, retoma a independência dos poderes, autonomia de estados e municípios, define o voto obrigatório universal, mantém o veto aos menores de 18 anos, aos analfabetos e aos religiosos. Analfabeto também ainda não votava. Enfim, chegamos a 88. Quem lembra, estava vivo, tinha nascido e acompanhou a Constituinte, levanta a mão, vamos ver. Olha, nós estamos aqui em 30%. 30% da galera. Estamos passando, minha gente. Então, retoma o pleno Estado do direito democrático, amplia direitos individuais, liberdades públicas, retoma o regime representativo, presidencialista, federativo, destaca os direitos sociais, o meio ambiente, o patrimônio cultural da nação,
aprova o direito ao voto aos analfabetos. Se vocês vão nos jornais da época, quando teve as eleições, na década de 80, verá fotos lindas de gente analfabeta, colocando lá impressão digital na cédula. Então tinha almofadinha na cédula, não é bem a cédula, a listagem lá, de que estava votando, e também o título era, e aí as entrevistas sobre quem estava votando, e não votaram nem melhor nem pior que os demais, mas o rosto alegre, o senso de sentir-se brasileiro, de cidadão, o reconhecimento dado a estas pessoas foi algo extraordinário. Então podem pegar às vezes na internet, coisa assim, vocês vão achar fotografia de gente analfabeta, sorridente, votando pela primeira vez na vida, às vezes com 60, com 70 anos de idade. É bom lembrar também, os índices de analfabetismo são uma outra variável, porque o analfabetismo sempre foi muito grande no Brasil. É muito recente a questão da alfabetização universal. Nem a educação básica era universalizada. De modo que a exclusão do analfabeto excluía aí 30%, 40% às vezes da população. Isso do analfabeto mesmo, não no funcional. Muito bem. Mas tem outro aspecto, outra dimensão da democracia, que não é só a Constituição. Nas Constituições converge vamos dizer, um avanço de frentes da sociedade que vão numa linha reivindicatória, às vezes que custa vida, sangue, mobilização, articulação da sociedade civil, das organizações civis, que vão mudando também a história. Então, a gente pode pegar um pilar da democracia, a Constituição como Estado de Direito, mas essa é uma democracia ainda formal. Há outra que são o que chamamos de movimentos populares, ou movimentos sociais, ou mobilizações comunitárias, regionais, que levam causas que depois se incorporam como forma de lei. Então me ocorreu isso também como importante, porque se a gente quer olhar um pouco a história democrática brasileira, é preciso considerar também lutas, esforços, vida entregue, sangue derramado por democracia. Aí eu lembrei a Confederação dos Tamoios, logo no início da colonização do país, estavam sendo dizimados no litoral, lá na região do Rio de Janeiro. Depois a Inconfidência Mineira, que parece muito falada, uma controvérsia entre portugueses no Brasil, portugueses do Império, o problema dos impostos, a falta de liberdade, a proibição para criar indústria. Então, essa história toda, que depois culminou mais tarde com a independência, mas foi uma luta muito árdua dos inconfidentes. A Confederação do Equador, também lá em Pernambuco, outras províncias do Nordeste, também eram separatistas contra a monarquia, queriam a dissolução da Assembleia Constituinte. A rigor, esse período, 1824, um pouco depois de Dom Pedro I, tem muitas insurgências, tem muito movimento que surge em todo o país, como uma recusa à monarquia, com ideais republicanos, talvez tenha entrelaçado a maçonaria, outras frentes sociais, e essa é uma delas. A revolta dos Manês, também muito conhecida, levante dos escravos, a maioria eram muçulmanos, eram contra as péssimas condições de vida, o regime escravista. Tínhamos tido já a Lei Áurea, mas estavam todos relegados à penúria, à miséria. Então foi uma revolta muito significativa na história. Também a cabanagem, não é? Uma revolta popular, populações ribeirinhas, índios mestiços, chama cabanagem porque eles moravam em cabanas. Era contra o período do Brasil Regência, o objetivo era conquistar a independência da província do Grã-Pará. O Grã-Pará não é o estado do Pará agora, não é? É aquele imenso território. Aliás, este é um período do século XVIII, eu não sei como é que esse país conseguiu ficar uma federação, uma república federativa. Está na hora, hein? A Sabinada
a balaiada, a Revolução Farroupilha, a Revolução Federalista, a Guerra de Canudos, a Guerra de Contestados, o tenentismo. Estes foram grandes movimentos históricos que também as suas mobilizações incidiram no formato de democracia que estruturou-se no país. Mas também alguns mais recentes, às vezes controversos, a questão do negro, das mulheres, dos moradores de rua, indígenas, populações ribeirinhas, ambientais, movimentos sobre as barragens, do trabalho, de teto, o atual MBL, quer dizer, de todas as tendências e que vão compondo muito da história do país. A tal ponto que praticamente até o Papa hoje encontra-se com movimentos populares, movimentos sociais, porque eles no Brasil e no mundo são um componente da história civilizatória, da história de cada nação, que é constitutivo, portanto, da identidade de povos e de nações, e também ao Brasil, também à América Latina, também à humanidade toda. A República e a democracia tem um custo, tem muita gente envolvida. Não é um deputado só o outro, não é um vereador só o outro. O poder legislativo, veja a quantia de gente remunerada para assegurar o Estado democrático. O poder executivo são quase 8 milhões de pessoas. O poder judiciário, aí são 500 mil de pessoas empregadas. Então você assegura a democracia também com o Estado estruturado, com poderes consolidados, com uma estrutura devida para que ele possa se sustentar. Portanto, democracia não é só uma ideia ou um ideal. Democracia é um Estado que se estrutura com um determinado regime. Eu trouxe esses dois componentes que me parecem importantes, porque eles estão na ordem do dia também. Um deles é que nós, quando falamos em democracia, o conceito de democracia em geral vem de uma tradição do pensamento grego, as cidades-estado gregas, e que aí a Ágora, lá, praça pública, os filósofos ali da Nápoles, a estruturação da oratória, da lógica, a publicização das questões sociais, as formas participativas, a exigência e a emergência do cidadão, os custos para isso, o Sócrates que resolve renunciar à própria vida, a renunciar a ser cidadão, aquilo tudo povoa o imaginário de nossa concepção democrática. Porém, a organização do Estado é a concepção romana, com o Senado, com os poderes divididos. Então é um outro conceito. Quando o pessoal mais da área de teoria política discute isso, há muita controvérsia, porque tem um conceito de democracia grega, que é uma democracia direta, mas depois tem uma democracia, um jeito de organizar seu Estado, que é uma democracia representativa, que precisa do voto. Então isso aí, não, por mais que a gente lê os teóricos, pode pegar o famoso Esteban Santos Souza, outros mais que radicalizam o tema da democracia, verão que esses dois, vamos dizer, pressupostos, eles, vamos dizer, questionam muito o conceito da democracia. Por isso, eu fiz abordagem histórica, acho que temos que aprofundar um pouco também o aspecto teórico. Em geral, um dos mais conhecidos que tem aprofundado o futuro da democracia é esse fulano chamado Norberto Bobbio, um dos mais conhecidos, dentre tantas dezenas, centenas de obras que tem se mundo afora sobre o tema. Mas é um dos clássicos mais conhecidos, mais falados, por isso eu evoquei a sua obra. E ele coloca três grandes componentes que definem a democracia. Ela é um conjunto de regras procedimentais, com decisões vinculantes para todos. Quer dizer, nós temos que acertar aquilo que Rousseau dizia no contrato social. É um contrato em que o cidadão o inimigo sai do estágio, o personagem, do estágio natural para o estágio social.
Quando você dilacera o Estado, ele deixa o Estado social e volta ao Estado natural. Natural quer dizer vira bicho de novo, né? Quer dizer sem sociedade organizada. Então, outro componente é o direito ao voto e o outro, as garantias individuais aos cidadãos. Porém, logo, o Bobbio, não analisando a nossa democracia, mostra uma defasagem entre a concepção de democracia que temos e a democracia real. E claro que todos nós também mostramos inquietação sobre isso, porque é preciso muito aperfeiçoar formas de regime democrático para serem mais justas, mais equânimes. Uma delas é a questão do pluralismo. Ao invés de cada cidadão ter o seu protagonismo político, o que a gente vê são grandes organizações, associações, sindicatos, que tornaram-se sujeitos políticos relevantes para a defesa de seus interesses. O outro, a sociedade tornou-se, por isso, poliárquica, não democrática, com grupos ou classes que lutam por supremacia. A outra defasagem é a representação de interesses pessoais e de grupos que não elegem a representação da nação, mas a representação de um determinado grupo para governar a cidade, mas ele tem a visão do bairro, ele vai defender o bairro, aquele bairro, daquela região. No Estado ele vai defender a região de onde ele veio do Estado, não é o Estado, não é o seu Estado, não é lá o Piauí, o Goiás, o Rio Grande do Sul. É a região, ele veio lá do norte, daquele conjunto de cidades, lá estão seus votantes, ou ele está aqui, é um vereador que o pessoal do Pit Dog o defende e o financia, então é o Pit Dog que ele vai defender, e não a cidade. Assim, um pouco simplificando a explicação, quer dizer, a dificuldade que tem na representatividade, a persistência das oligarquias e também um espaço limitado com democracia política sem a democracia social e, portanto, são espaços políticos controversos. Muito bem, também temos o poder invisível. Desde o tempo do Getúlio Vargas, ele argumenta que ele tira a própria vida porque forças ocultas o abalavam. O mesmo argumento foi depois do Jânio Quadros, mas a gente sabe que sempre tem as famosas forças ocultas no passado e no presente. Esse é outro aspecto importante que solapa muito a democracia. E também a educação para a cidadania, porque se achava que quanto mais houvesse o voto, mais a democracia iria avançar. Quanto mais se universalizasse as eleições, tanto mais a democracia se expandiria. Não que isso não tenha acontecido, mas é claro que se percebe muito uma diminuição do interesse pela política, o voto clientelista, o voto comprado. Veja, o que Bob está falando não é sobre o Brasil. O que ele está falando é sobre países, pelo menos do Ocidente, e que tem essa configuração. Obstáculos para a democracia plena, portanto, por um lado, para uma democracia plena precisaria que todos os cidadãos tivessem o pleno conhecimento e, por outro, a maioria sem capacidade de análise. Veja, portanto, entre aquilo, sair de lá e depois o município, o Estado conseguir fazê-lo, pode gastar 3, 4, 5, 10 anos. O quadro de obras paradas no Brasil não é aleatório. É exatamente por causa desta lentidão do sistema de um lado e o outro, as demandas que são sempre emergenciais para a sociedade. E aí eu salto para o terceiro, rapidamente, ponto, que muito bem, nós tivemos o quadro histórico, nós temos um marco teórico, mas nós temos que olhar para o presente e para o futuro, com interrogações grandes. Ontem e hoje, vocês também tratando, entrou muito em pauta redes sociais, nos tocam muito, interpelações novas para a comunicação. Aqui, o que se observa é que isso também atingiu a democracia e o mundo da política. Por um lado, nós temos uma política atual contínua, local, analógica, e por outro, o mundo atual, uma economia globalizada, uma sociedade que vai se digitalizando sempre mais, e com a ciberesfera, o mundo digital, vamos dizer assim, o mundo digital,
a internet mais a comunicação móvel, cyberesfera, ciberesfera, mundo digital. Então, diante disso, os governos foram surpreendidos por essa ciberesfera, por esse mundo digital. A política ficou surpresa com isso. Mesmo aqui partidos no Brasil, com tradição, tomaram um susto. Tem agora as redes, tem outras formas de comunicação, e eles enveredaram por uma linha de fazer alianças para ter tempo de televisão. E perderam. Porque eles se fixaram numa forma analógica de comunicação e de política. E vejam, não é gente principiante. E outros razoavelmente principiantes, ou partidos ditos criados recentemente, pegaram outro viés também de comunicação, de causas e outras razões mais. O fenômeno foi complexo, o último fenômeno de eleições, mas ele ganhou as eleições. Esse é o fato que experimentam os governos do mundo. E não sabem o que fazer com a comunicação, sobretudo com a ciberesfera, com o mundo digital. Estados Unidos desenvolve políticas analógicas para o mundo digital. A Índia coloca o mundo digital nos canais de bens públicos e no financiamento estatal. Portanto, quer controlar, evidentemente. A Europa, os governos buscam uma regulamentação, marcos regulatórios. O que você vai fazer com o WhatsApp, com o Instagram, o que vai colocar, o famoso fake news, e aí vai, como é que vamos lidar com isso tudo? A China busca dominar e controlar o mundo digital, transformando em instrumento de ideologia de Estado. E aí vai, cada continente, cada país, cada ideologia vai tentando dar uma resposta a este tempo histórico, a esta forma de comunicação e a essa emergência de um novo imaginário social que interpela uma política que é analógica. Como sabemos, esse mundo digital não tem um mercado convencional, como o mercado analógico, é mais ágil, disruptivo, ele não se sustenta como uma infraestrutura de bens públicos, nada consegue barrar o hacker, nem os sistemas poderosos dos bancos conseguem barrar, nem o Vaticano, lembrem a crise gerada no tempo de Bento XVI, nem os Estados Unidos, nem a China. Portanto, o que é segurança hoje? O que é segurança dentro de um mundo digital? Esse ecossistema digital globalizado e anárquico desafia o controle do Estado, o controle das empresas, o controle das organizações, o controle da igreja. E aí estamos com um dado absolutamente novo e como uma grande interrogação para a humanidade. Portanto, a crise da democracia está levando o Estado para o epicentro do seu problema. Agora os Estados têm que dar uma resposta à emergência de um outro tipo de sociedade digital. A reação é essa: na economia, políticas protecionistas; na sociedade, ou manipulação, ou censura, ou a mentira, ou a fake news, ou vendo outras formas de instrumentalizar a democracia. Diante disso, a gente se perguntaria: para onde vai a democracia? Porque é um dado novo. Bom, espera que eu diga evidentemente a resposta, não é? Mas para onde vai? Uma suposição ficcionista, vamos dizer, seria que um novo governo global, numa grande confederação democrática da Terra, estaria emergindo. Quase assusta a gente, não é? Não a República Federativa do Brasil, mas um governo global, com a politização cosmopolita da ciberesfera. Parece ficção mesmo, não é? Uma hipótese. Mas a outra, mais provável, que esta, é que o futuro vai retornar polis
aquele tipo de polis grega, não é? Claro, no formato pós-moderno, agora globalizadas, digitalizadas, mais impactantes ao cidadão do que a autoridade do Estado Nacional. Portanto, ao invés de um governo planetário, os governos locais, com uma visão mundial, aquilo que se dizia também no Fórum Social Mundial, atuação local, visão mundial, mas depois também visão mundial e atuação local, vice-versa, né? De qualquer maneira, os espaços, o quadrado onde a gente está, o lugar que a gente fica, sempre é muito decisivo. Será na ampliação dos poderes das cidades o caminho para compatibilizar democracia local e política global na sociedade digital emergente. Isso não será fácil. Vejam o desequilíbrio que nós temos no caso do país entre a unidade federativa, entre o Estado, o município e o governo federal. Vejam a distribuição de impostos, as formas arrecadativas, a forma de conduzir as obras, como isso é um desafio gigantesco para um país continental. Então, de modo que é uma grande interrogação este futuro viável da democracia. Nós teremos uma ditadura digital, nós teremos uma democracia local, nós teremos comunidades locais com uma democracia direta, mas com uma comunicação globalizada. São sempre interrogações que vão ter sempre o presente e o futuro. A mim me parece que qualquer que seja o futuro da democracia, será importante, primeiro, manter fortalecido o Estado de Direito. O Estado de Direito para enfrentar as crises históricas, os riscos de intervencionismo, os messianismos ilusórios. Defender o Estado de Direito, sempre o Estado de Direito. Nunca evocar a Força Armada para governar. Tá bem, se vier pelo voto, tá bom. Mas assim, nunca o governo da força, do autoritarismo, o Estado de Direito, as liberdades democráticas. Senão até o muticão não vai mais acontecer, se não tiver o Estado de Direito. O outro, assegurar as liberdades democráticas, dentre elas a liberdade de expressão e a liberdade religiosa. Isso não é pouco, porque tem uma interface com outro componente: consolidar o Estado laico e a laicidade nos 3 poderes da República. Se o ministro vai ser evangélico, ou vai ser católico, ou vai ser ateu, isso, vamos dizer, do ponto de vista do cargo e das atribuições, não vem ao caso. O país não deve ser, o Estado brasileiro não deve ser o Estado nem católico nem evangélico, nem o batista, nem o islâmico. Deve ser um Estado laico, onde tenha todas as manifestações religiosas. O dia que a gente quisesse um Supremo Tribunal Federal só de católicos, só de evangélicos, que o critério da seleção fosse isso, não tenhamos dúvida, não se fará mais justiça no Brasil. A justiça correrá risco. A democracia corre risco de acabar toda vez que nós queremos tirar a laicidade do Estado. Veja, não é o ateísmo do Estado, é a laicidade do Estado. São as liberdades democráticas e um Estado que se governa para todos. Também construir a democracia plena, não só com os direitos civis, mas também os sociais e os econômicos. Os movimentos da história mostraram isso. Se não tivesse as mulheres se mobilizado, os negros se mobilizado, os índios se mobilizado, vocês acham que a Constituição brasileira estaria citando eles e assegurando seus direitos no Estado de Direito? Não estaria, não é? Seria uma Constituição para alguns no país. Articular ética e política, o tema é bem evidente: a corrupção desmorona qualquer experiência democrática. Avançar nas políticas inclusivas e no respeito à diferença, isso parece fácil, não é? A primeira geração de direitos humanos foi bem assimilada na década de 60, mas a última geração de direitos é muito controversa. Avançar, enfim, garantir a paz, o desenvolvimento econômico, a equidade social
e a sustentabilidade ambiental. A meu ver, se nós enfrentarmos bem no presente e no futuro estes desafios, nós podemos, pelo menos do ponto de vista local, sinalizar uma experiência progressiva, evolutiva da democracia no país e no mundo. Obrigado, boa tarde. Professor Valmir, nosso agradecimento por essa explanação, onde o senhor de modo tão brilhante nos apresenta o recorrido histórico da democracia brasileira, também uma análise da situação atual e suas perspectivas de futuro. Muito obrigado.